começar, eu quero trazer algo para vocês. Muitos aqui que estão aqui presentes, guerreiros e guerreiras, intercessores estão aqui nessa manhã, né? Quero trazer para vocês e para todos que estão em casa como vocês, vou te dizer aqui, uma profecia, mas vinda do lado não de Deus, sabe? Uma profecia, ou uma vidência, que a gente sabe que o inimigo também vê, tem vidências, né? Tem profecias, né? A gente pensa que profecias é só profecia vindo de Deus, né? Mas há profecia também do inimigo, ou seja, aquilo que o inimigo vai fazer, ele muitas vezes antecipa para servos seus, e esses servos revelam de várias maneiras. Eu tenho falado aqui sobre os filmes, lembra? Sobre os filmes. Então, os filmes muitas vezes são usados para antecipar coisas que vão acontecer do lado do mal. Mas não só filmes, livros. Há pouco tempo a gente viu um livro, circula a informação de um livro de ficção, de 1981, e o escritor coloca com detalhes que escaparia de um laboratório um vírus, e esse laboratório seria da cidade lá de Wuhan, na China, em 1981. Tem um médico que morre, que descobre alguma coisa, exatamente, o médico descobriu ali, começou a revelar, morreu com 36 anos. Então são coisas, a gente fica assim impressionado, mas como é que pode? São muitos detalhes, lá em 1981, né? Será que o cara sabia? Então ele estava escrevendo, é um escritor de ficção, de romance, e ele escreve isso. São antecipações que o mundo espiritual traz. E eu vou ler para você aqui uma música, que você, quando eu começar a ler, você já vai conhecer essa música, os mais antigos vão se lembrar dessa música, tá? E esse autor aqui dessa música, ele fez uma outra música, também com um cunho espiritual muito forte, que a gente um dia pode analisar, e sempre levado para esse lado espiritual, esse lado esotérico. E eu quero ler essa música aqui. O nome dessa música é O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas. Então, olha só a letra da música de Raul Seixas, O Dia que a Terra Parou. Música antiga, muito antiga essa música. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Com o dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Agora preste atenção nessa estrofe aqui, ó. E nas igrejas, nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá.
E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Aí ele continua com outras estrofes, falando do comandante, que não foi para o quartel, porque o soldado não estava lá. E ele diz ainda, e o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E ele continua com o refrão, o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou. Agora, como que uma pessoa pode ter uma ideia de fazer uma música assim? Sabe, com detalhes, que vão estar tudo parado. Na igreja, nenhum sino a badalar significa o quê? A igreja não está funcionando, porque a igreja funcionando é com o badalar dos sinos, né? É aquela ideia, a igreja está funcionando. Parou o sino de tocar, né? Claro que ele está usando o termo igreja católica aqui, quando a gente sabe que está falando de todas as igrejas, então a igreja está parada. Aí ele diz, os fiéis não foram rezar, porque sabia que o padre não estava lá, e o padre não veio, porque sabia que os fiéis não estavam lá. As igrejas vazias, fechadas, né? Mais do que vazias, fechadas. Então a gente está furando um pouco aqui essa profecia maligna, né? Nós estamos furando esse bloqueio aqui. Mas vejam como que o mundo espiritual, ele está ativo, amados. Percebe? Ele está ativo. Já sabe, as coisas que vão acontecer vão sendo programadas. A gente não sabe de nada. A gente vai e vai sendo pego de surpresa. Mas a igreja do Senhor Jesus nunca é pega de surpresa. Amém? Amém. Nós estávamos aqui como Maná, sendo preparados desde antes dessa crise. Antes da gente saber da crise. No final do ano passado, a crise já tinha começado lá, mas o mundo não sabia, a gente não sabia. E a gente começou com esses estudos do Apocalipse. O que são os estudos do Apocalipse? Uma preparação para tempos difíceis, para final dos tempos, para coisas estranhas. O que está acontecendo no mundo é muito estranho. E nós estávamos já preparados para isso. Amém? Glória a Deus. Isso é muito tremendo, viu? A igreja aqui, o Maná 12, estava já tendo essa direção. Creio que outras igrejas também, né? Outras talvez não, certamente não, porque é preciso estar muito ligado para que você perceba essas coisas, para que você faça essa leitura do mundo espiritual. Vê que aqui a gente lê tudo, a gente lê filme, a gente lê música, a gente está atento a todo o movimento que está acontecendo no mundo espiritual. Amém, queridos? Muito bem, vamos lá então, passando aqui para a nossa série profética, as profecias, o Apocalipse e as profecias do final dos tempos. Tema geral, prepara o caminho do Senhor. O nosso texto áureo geral é Mateus 24, que hoje nós não vamos ler, mas faz parte aqui desse estudo. E vamos então para os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos. Hoje vamos falar sobre o 5º e 6º selo. Mas deixa eu dar um resumo rápido aqui dos 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos falam dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o primeiro cavaleiro, ele vem num cavalo branco. Ele traz um arco na mão e ele recebe uma coroa. Então, ao invés de flechas, ele tem uma coroa. Isso é interessante porque esse coronavírus, ele é identificado como um vírus que tem uma coroa e que foi espalhado pelo mundo. E esse cavaleiro, ele vem, a Bíblia diz aqui, eu estou lendo aqui, estou vendo isso no Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que esse cavaleiro, ele sai como vencedor, ninguém consegue pará-lo, né? E a gente faz um paralelo da ação desse vírus com os gafanhotos, que também recebem uma coroa, uma corona, lá em Apocalipse capítulo 9, e a gente faz essa relação, que ele fica por pouco tempo e de baixa letalidade, mas ele atua causando uma grande perturbação. É óbvio que
Toda profecia, ela tem o seu cumprimento final, e a gente vai ver reflexos em alguns momentos da história, vai transitando na história. Então esse é o momento em que a gente vê nuances dessa profecia, né, no que está acontecendo. Não significa que esta profecia esteja se cumprindo, que o cavaleiro do cavalo branco, os 4 cavaleiros já estejam atuando. Pode ser até que esteja, mas nós não temos como afirmar, entendeu? Mas a gente percebe que nuances desses cavaleiros já começam a surgir, e a gente identificou isso aí, nesse primeiro cavaleiro. Esse cavaleiro do cavalo branco, esse primeiro cavaleiro, é o cavaleiro do engano. Esse cavalo branco é o do engano. Então, no final dos tempos, virá o engano sobre a terra. Muitos serão enganados. O mundo será enganado. E muitos crentes serão enganados. Então, tem que prestar muito atenção para você não ser enganado. Porque a operação do cavaleiro do cavalo branco é trazer engano. Esse cavaleiro, ele é muito parecido lá com Jesus no capítulo 19, se não me engano, quando ele vem num cavalo branco também. Só que ali ele tem espada, é completamente, muito diferente desse cavaleiro aqui do cavalo branco. E esse cavaleiro, assim como os outros 3, eles saem para atacar, eles saem para levar, trazer o mal sobre a terra. E Jesus não poderia estar no meio desses 4 cavaleiros, ser um deles. Até porque é Jesus que está dando a revelação a João. João está nesse momento no céu, tá? O apóstolo João, e ele está dos céus olhando para a terra e vendo o que vai acontecer. Então ele vê esses cavaleiros, os selos sendo abertos, e esses cavaleiros indo para levar destruição à terra. E o primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco, que é o engano, também identificado como o anticristo, porque o anticristo, ele se coloca no lugar de Cristo e ele traz o engano. Muito bem, segundo cavaleiro é o cavalo vermelho, ele vem sobre um cavalo vermelho, e esse cavaleiro está aqui, Apocalipse 6, eu estou fazendo apenas uma revisão aqui, um resumo, uma recapitulação. Esse cavaleiro, ele traz a guerra. Ele vem, ele tem a cor vermelha, né, a cor de Marte, planeta vermelho, que recebe o nome do deus da guerra, Marte. Então, esse cavaleiro, ele vem e traz a guerra. As nações começam a guerrear entre si, um começa a atacar o outro. Então, são coisas que têm acontecido, mas que vai chegar um momento que isso vai acontecer de uma forma muito grande, muito terrível, quando esse cavaleiro estiver em ação. Aí vem o terceiro cavaleiro, que vem num cavalo preto. Então, o cavaleiro do cavalo preto, ele traz a fome. Ele vem com uma balança na mão, medindo, ou seja, a comida vai ser racionada, vai ser tudo bem medido, e as pessoas vão ter dificuldade de comprar, vai ficar tudo muito caro, vai faltar alimento, coisas que já estão acontecendo em muitos lugares do mundo. E também, essa é uma situação que vai, que já está, que a gente vê nesse momento aqui do vírus, já acontecer em muitos lugares, essa situação de falta de comida. Aqui no Brasil estão abertos os mercados e tudo, mas se isso é uma situação que se prolonga muito, começa a faltar comida também. Então, se isso não é a ação desse cavaleiro ainda, o cavaleiro que vem no cavalo preto, e a gente percebe assim que ainda não é, tem uma coisa aí, é como se fosse um alerta, sabe? Um alerta, uma espécie de trombeta. E eu quero aproveitar, queridos, já que eu citei aqui esses 3 cavaleiros aqui para você, citar para dizer o seguinte: meu querido irmão, olha, seja criança que já entende, adolescente, jovem, adulto, fique ligado, porque essa situação do coronavírus é um alerta para a igreja, é um alerta para a igreja, é um alerta para o mundo todo, é um despertamento para o mundo ver que ele não tem segurança. A nossa segurança está em Deus.
Não tem segurança. Você vê que não há segurança financeira. O dinheiro não resolve. Não há segurança científica, tecnológica. Quantas vezes eu falei para os adolescentes aqui: vocês vão para a faculdade, não se encante com os professores, não se encante a ponto de abandonar a igreja, não se envolva com as ideologias que tem nas faculdades, nas universidades públicas no Brasil, de ideologias de esquerda, contra Deus, sabe? Muita filosofia, o homem se resolve, igreja é o ópio da sociedade, sabe? Não se envolva com isso, não se envolva, não perca o seu rumo, não perca, porque se eles fossem muito bons, muito poderosos, muito fortes, muito inteligentes, eles tinham resolvido o problema do vírus. Um vírus eles não conseguem resolver. Cadê o remédio? Cadê a vacina? Olha quantas pessoas mortas na Europa. Cadê? Ué, no século XXI não é a ciência? Então não são isso tudo a ponto de você se encantar. São importantes? A ciência é importante? Claro. Vai chegar aí a uma solução? Vai, com a ajuda de Deus. Mas está sendo mostrado para eles, olha só, um vírus invisível aos olhos coloca o mundo confinado, com medo, todo mundo trancado, os países quebrando, tudo de ruim acontecendo. Um pequeno vírus. Então, apegue-se a Deus. Por isso que o nosso o ministro da Saúde, Mandetta, falou: pastores, orem, padres, rezem, mantenham as igrejas abertas. Nós precisamos de vocês, né? E o nosso presidente fez aquele decreto. E não adianta ninguém querer impedir, porque vai chegar uma hora que a própria humanidade vai clamar pelas igrejas. Orem, rezem por nós, porque hoje ainda está leve diante do que vai acontecer. Imagine esses cavaleiros soltos, o engano, a guerra, um matando o outro, a fome. E o último cavaleiro, que foi o quarto selo, o cavalo amarelo, cavaleiro do cavalo amarelo. E o cavaleiro do cavalo amarelo, ele traz a morte. Aliás, ele é o único que recebe um nome, o único. O nome dele é Morte. Olha o nome do cavaleiro: Morte. E ele é seguido pelo Hades, ou inferno, segue ele. É como se o cavaleiro, e é exatamente isso, o cavaleiro vai matando, e chamado Morte, ele vai matando, tirando a vida, ele vai matando o corpo, ele mata o corpo, e vem o Hades, o inferno, e recolhe a alma, o espírito. É isso que acontece com o quarto cavaleiro. Ele vai matando o corpo e o Hades vai recolhendo a alma. Então é um trabalho conjunto, um para matar o corpo e o outro para levar a alma, levar o espírito. Olha que coisa terrível, queridos. Coisas do final dos tempos. Então, esse momento aqui do vírus não significa que isso esteja acontecendo, porque vai ser muito mais pesado do que está acontecendo. Mas isso serve de alerta. Então, como é que tem sido a sua dedicação a Deus? Como é que tem sido o seu amor pelas almas? Como é que tem sido o seu tempo de dedicação para orar, para ler a palavra, para manter comunhão com Deus? Será que este vírus, essa situação do coronavírus, não vai servir para despertar você para isso? Nos despertar? Será que a gente vai precisar que um cavaleiro como esse, do cavalo amarelo chamado Morte, juntamente, trabalhando junto com o inferno, venha e assole um quarto do planeta, sabe? Para que a gente comece a se despertar? Então, queridos, vamos continuar firmes, amém? Vamos continuar na nossa pegada firme. Células, casa de provisão, casa de bênção, casa de oração, sabe? Celebrando o Senhor com alegria, convidando, levando o evangelho, levando a palavra de forma profética, de forma viva, de forma
verdadeira, bíblica, neotestamentária, crendo nos milagres de Deus, o poder de Deus, sabe? Atos proféticos. Então a gente não pode parar. Na época de Juízes, lembra da história de Gideão? Gideão veio com o exército 32 mil. Aí o que Deus falou? Mande os covardes para casa. 22 mil saíram do exército na hora. Mande os covardes, os medrosos para cá. Saíram do exército. Aí ficou com 10 mil. E Deus falou para Gideão: ainda tem muita gente com você, Gideão. Eu vou fazer um teste, leva para beber água. Quem beber água de uma forma, você separa, de outra forma, eu vou dizer você separar. E 9.700 beberam água de um jeito, 300 beberam de outro. E qual foi o jeito que 9.700 beberam água? Largaram a arma e foram beber água. Largaram a espada e foram beber água. E qual foi o jeito em que os 300 beberam água? Seguraram a arma e beberam água. Bebiam a água atentos para os lados, porque o inimigo podia chegar a qualquer momento. Deus falou assim: separe esses 300. É com esses 300 que você vai vencer essa guerra. Amém? Então, queridos, eu profetizo sobre a sua vida que você estará entre os 300. O mundo pode apertar, a coisa pode apertar, você vai estar entre os 300. Porque isso aqui é um pequeno teste. A coisa vai apertar. De guilhotina, de cortar a cabeça, sabe? Aí vai chegar a hora da marca da besta. Então, na hora da marca da besta, você vai ficar, além de não ter possibilidade de comprar nada, além de ter possibilidade de ter ação nenhuma, se você não tiver a marca da besta, ainda morrerá por não adorar a besta. Então, numa hora dessa, que eu digo para você, profetizo sobre a sua vida, você vai estar entre os 300. Não vai colocar a marca. Não é um discurso, porque hoje é fácil falar. Lembra? Eu dizia aqui, antes de acontecer isso tudo do coronavírus, eu dizia: olha, quando chegar o momento de colocar a marca da besta, muitos aqui vão colocar essa marca. E eu sempre faço essa dinâmica, né? Falo que esse que está do seu lado vai colocar, você não. Aquela coisa assim. E muitos disseram: não, eu não coloco a marca, eu não colocaria a marca. Eu falei: olha, você disse isso agora, mas na hora que a coisa apertar, é que vamos ver. Então, com esse pequeno vírus, já tem crente tremendo, abandonando, desesperado. Então imagine na hora da marca da besta. Entendeu? Imagine na hora da marca da besta. A coisa vai ser muito, muito mais séria. Então eu profetizo sobre a sua vida, você vai estar entre os 300. A Bíblia, ela é cíclica, percebe? Nós estamos falando de Apocalipse, e nós estamos falando de Gideão, e nós estamos falando de 300 de Gideão, sabe? A Bíblia é uma coisa só. Então os 300 de Gideão, é os que não colocam a marca da besta, sabe? É os que estão ligados na guerra. É o que não abaixa a arma, não abaixa a espada. É aquele que não faz das necessidades da vida, sabe, dos prazeres, da satisfação, a coisa principal. Ou seja, larga a arma, larga tudo, vamos beber água que estamos cheios de sede. Não. Vamos beber água? Vamos sim, mas não vamos largar a arma, vamos ficar atento. Se o inimigo aparecer, a gente larga esse negócio de água para lá e parte para cima dele. Então é esta a igreja. Oh meu Deus, amém? É esta a igreja para esses últimos tempos. O que adianta a gente ler sobre cavalo branco do engano, cavalo vermelho da guerra, cavalo preto da fome, cavalo amarelo da morte? A gente lê isso e a gente não está preparado para quando isso acontecer. Temos que estar preparados, porque o Senhor Jesus, a gente pode não passar por isso, pode isso não ser do nosso tempo, da nossa época, mas nós temos que estar preparados para o caso de vir a ser do nosso tempo, da nossa época, não é? Então, quando a gente passa por uma situação dessa de coronavírus, isso é para nos despertar.
Isso serve para nos despertar. Tem uma... Capítulo 9, quando fala do gafanhoto com corona na cabeça, com a corona, diz lá que as pessoas receberiam selo. Os crentes, os servos de Deus receberiam um selo na testa. E este selo era para que o inimigo, o maligno, não conseguisse tocar. Então, Deus preserva os seus, sabe? Deus sela os seus. Nós trabalhamos, nós fazemos a parte humana toda, por exemplo, num caso como esse de vírus, todo cuidado, toda orientação que a gente recebe da autoridade de saúde, a gente tem que seguir. Então a gente segue as orientações, né? Por exemplo, aqui você vê que todas as pessoas de 60 anos para cima, a gente liberou, alguns estavam até vindo antes, a gente falou, não, fica em casa, né? Por causa da questão do grupo de risco. Então a gente segue todas as orientações. Então nós temos o cuidado humano que a gente segue para a nossa proteção, né? Evitar sair muito, sem necessidade, né? Só ir em coisas essenciais, como aqui, eu tento ser essencial, por isso que eu venho. Álcool gel, todos que entraram aqui, álcool gel e tal, sem tumulto, sem aglomeração. A nossa parte, essa é a nossa parte. Mas além dessa nossa parte, tem a parte de Deus, colocando um selo em nós. Amém? Colocando um selo em você, te guardando, te protegendo. A gente tem que crer nisso. Amém? A gente tem que crer nisso. Muito bem. Então eu falei aí sobre esses 4 cavalos e esses 4 cavaleiros. Agora, uma coisa interessante nesses 4 cavaleiros é o seu contraste com o Senhor Jesus. Veja bem, o primeiro cavaleiro é do engano, né? Eu falei aqui do engano, por isso ele também é chamado de anticristo. Ele é do engano. E enquanto ele engana, ele vem com mentiras. O Senhor Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Ele vem num cavalo também, ele vem num cavalo branco, mas ele é a verdade. E o da guerra, o vermelho, o que diz sobre Jesus? Ele é o príncipe da paz. Então olha só, então quando o inimigo vem trazendo guerra, ele traz a paz. Aí vem o cavaleiro do cavalo preto, que é o da fome. Ele traz fome. E o Senhor Jesus é o pão da vida. Ele é o pão, ele é o alimento para a nossa vida. E finalmente o cavalo amarelo, ele vem trazer a morte e o inferno. Então vejam essa conjugação, isso é muito sério, tá? O problema não é só que as pessoas morrerem, o problema é ir para o inferno, porque esse cavalo amarelo trabalha em conjunto, é morte e inferno, porque os santos, eles morrerão de forma natural, morrerão na perseguição, só que irão para os céus. Então, quando a gente olha para o Senhor Jesus, enquanto esse cavaleiro traz morte, Jesus traz vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, muita vida. Enquanto um traz morte, Jesus traz vida. Enquanto o inferno vem e segue os que morrem, o céu vem e segue os crentes que morrem, porque preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus disse para aquele que estava morrendo na cruz. Amém? Então, contra os cavaleiros do Apocalipse, nós temos o cavaleiro do céu, que vem no cavalo branco, com a sua espada na mão, o Senhor Jesus. Se nós, que vontade de explodir agora aqui, né? De explodir em palmas, em alegria, em glória, em louvor. Amém? Você pode explodir. Não tem como, né? A gente procura fazer um silêncio aqui, né? Não tem como. Porque aqui é uma gravação, né? É uma transmissão ao vivo aí,
mas tem toda uma equipe de guerreiros e intercessores aqui, e é a hora que a gente não aguenta, amém? É a hora que a gente não aguenta. Agora você deve vibrar na sua casa, vibre aí, pule na sua casa, dê glória a Deus. Sabe por quê? Quando a gente está assistindo lá a Copa do Mundo, você se lembra? Está lá o Brasil, e a gente fica, e a gente se aperta, né? Aí quando o Brasil faz um gol, a gente explode de alegria, a gente grita gol, a gente pula, né? E se também, cada um com seus times também, né? Fazem o mesmo quando está assistindo o seu time na televisão. Estou dando um exemplo. Por que diante da palavra poderosa de Deus, falando de feitos gloriosos de Deus, a gente não explode em casa? Vamos explodir, vamos explodir. Queridos, olha só, o céu, ele tem espaço para todo mundo, mas infelizmente a Bíblia diz que um será levado, outro será deixado. Por que essa relação de 50%? Por que 50%? Por que não 100%? Se Deus é tão bom, o céu é tão maravilhoso, por que os dois que conhecem não serão levados, mas um será levado e um será deixado? Por que essa relação de 50%? São por causa dessas coisas. Então são pequenas coisas que a gente não atenta para elas. Vamos atentar, e esse coronavírus, ele vai servindo para dar essa sacudida, sabe? Coronavírus botou todo mundo em casa, e botou todo mundo, tem Bíblia, comece a ler Bíblia, sabe? Sabe? Tem um irmão aqui, o Paulo César, que é um dos nossos guerreiros que está hoje aqui com a gente, e ele estava me contando essa semana que ele já está lendo pela terceira vez o Guerra Espiritual 2. É o livro de cabeceira dele, está impactado, sendo tratado, trabalhado. Então, é um livro, sabe? Que você vai lendo, o livro é para a gente reler, é igual a Bíblia, a gente lê mais uma vez. Então, ele está lendo o Guerra Espiritual 2 pela terceira vez, e é o que está sustentando ele em meio a guerras tremendo que ele está passando nesse tempo, né? Que a gente está passando. Amém, queridos? Amém. Então, de manhã assim, né? Tem essas exortações para a gente poder ficar esperto. Glória a Deus. Vamos para o quinto selo, então. Vamos para o quinto selo. Olha só, essa reflexão, essa revisão aí já levou bastante tempo, né? Mas como você está com tempo, estou aproveitando esse tempo seu aí. Lá no quinto selo, a gente lê a partir do versículo 9 do capítulo 6. Eu não li os primeiros porque era só uma revisão. Agora, a partir do versículo 9 do capítulo 6 de Apocalipse, começa a tratar do quinto selo. E diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Queridos, mantenha aberto aí que a gente vai trabalhar esse texto. Olha que coisa interessante, na abertura do quinto selo, olha o que mostra. Mostra almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Então, quando abre esse quinto selo, mostra as almas dos servos fiéis do Senhor que foram mortos, que estavam pregando a palavra. Então, isso aqui é para mostrar, olha como que a coisa vai apertar. Eles foram mortos porque estavam pregando a palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Foram mortos. O quinto selo mostra isso. Agora, uma coisa interessante que mostra que eles estão debaixo do altar. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Queridos, isso nos remete, sabe a quê? Isso nos remete ao Velho Testamento. E eu vou ler para vocês Êxodo 29, 12. E ele diz assim, Êxodo 29, 12. Depois que eles mataram lá o animal, eles pegavam o sangue, e diz assim: com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar, e derrame o resto desse sangue, sabe, esse sangue do sacrifício, derrame o resto do sangue na base do altar, nos pés do altar, debaixo do altar.
Então agora a gente vê, sabe, um sacrifício muito semelhante ao sacrifício que ocorria no Velho Testamento. Obviamente, este sacrifício não é um sacrifício para salvação, porque o único sacrifício para salvação, o sangue derramado para a salvação, foi o sacrifício da cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Mas aqui a gente vê os santos, sabe, o sangue dos santos derramado debaixo do altar, Olha lá, versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Tem um texto que fala, né? Tem um texto aqui no livro de Timóteo, desculpe, no livro de Filipenses, tem um texto aqui no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, Paulo diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então esse sacrifício, essas almas dos santos na base do altar, tem a ver não com um sacrifício com sangue para salvar alguém, não. Só o sacrifício de Cristo que salva, só o sangue de Jesus é que salva. Mas você vê essas pessoas, esses servos de Deus, se unindo a Cristo, e Paulo deixa isso claro em Filipenses 3, 10 e 11, quando ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, ele que derramou o seu sangue, tornando-me como ele na sua morte. Tiraram tudo de Paulo, até a cabeça, mas não tirou a fé. Agora me está reservada, agora preste atenção nessa revelação profética, querido. Agora me está reservada a coroa. Então eu quero dizer uma coisa para você, o que virá sobre a sua cabeça não é a coroa do coronavírus, virá sobre a sua cabeça a coroa da justiça. Essa coroa que virá sobre a sua cabeça, aleluia. Pode vibrar no sofá, pode pular no sofá, igual um gol do seu time, igual quando o seu time faz um gol, pula aí no sofá, querido, se alegre, porque não vai ser coroa do coronavírus, vai ser a coroa da justiça. E Paulo diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, está julgando, está vendo, porque um juiz olha, vê, analisa e julga. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Isso que é fantástico, porque Paulo, até nós, se tivesse uma eleição, para quem vamos dar essa coroa? Só tem uma. Para quem? Bota todo mundo, a gente ia dar para Paulo, para o apóstolo Paulo, não é? A gente ia dar para o apóstolo Paulo. Então, se tivesse uma coroa só, todos nós íamos votar no apóstolo Paulo para receber. Mas olha o que ele diz, o justo juiz me dará naquele dia essa coroa. Aí ele continua, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Então tem uma coroa para você também. Não tem como parar. Não tem como parar, meu querido. Não tem como. Agora eu chamo a atenção para você nesse texto. Isso aqui é tudo revelação profética. Eu chamo a atenção para você nesse texto que ele termina dizendo, todos que amam a sua vinda. Ou seja, ele fala da volta de Jesus, ele chama o Apocalipse para esse texto. Ele chama o Apocalipse. Então, olha que coisa tremenda. Para os tempos do Apocalipse é o tempo que a gente vai, não importa, ele não estava preocupado em sofrer e morrer, nada disso. Ele só estava falando da carreira. Eu combati o bom combate. Eu completei a corrida, a carreira, e agora eu vou receber a coroa da justiça. Essa é a alegria do salvo, essa é a alegria do crente. Mas enquanto a gente pensar
que é aqui nessa vida que nós vamos fazer o nosso império, aí a gente não vai ter essa alegria aqui. Aqui nessa vida, a gente vai fazer tudo que a gente puder do bom e do melhor, né? Estudar, estude o melhor. Se eu não tivesse expectativa nessa vida, eu não estaria fazendo, sei lá, qual o número lá de pós-graduação nesse momento. Eu não estaria fazendo, né? Para quê? Tem que esperar mais o que nessa vida? Então eu estou mostrando na prática que na vida é para a gente continuar sempre avançando, conquistando, estudando, trabalhando, querendo melhor, construindo, sem problema nenhum, crescendo, prosperando. Mas isso não pode chegar no nível do nosso coração. Isso é uma coisa que tem que estar no nível da nossa mente, dos propósitos, dos alvos, mas no nível do coração não pode, porque Jesus disse assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ali estará o seu coração. Então, isso não pode ser tesouro, porque o nosso tesouro tem que estar no céu, né? Não junte para vocês tesouros na terra, onde traças corroem e ladrões roubam, mas junte tesouro nos céus, onde nada pode te roubar, nada pode corromper, ok? Então, no nível do coração é o céu, são os tesouros celestiais. No nível da mente é nossas conquistas aqui pessoais, e como o coração está nos céus, essas nossas conquistas, elas vão servir para quê? Para a gente abençoar a obra de Deus também, e não só para a gente ficar se enchendo de uma coisa que vai ficar tudo por aí, que não vai levar a nada, né? Então, são esse entendimento que o crente precisa ter, amém? O crente, somente o crente aqui do Maná 12, que está tendo essa direção. O crente de Esmirna é outro, de Sardo pode ser outra direção, né? De Filadélfia pode ser outra direção, do Maná é essa direção. E qual igreja você é? Então, qual a direção que Deus tem tido para você? Amém? Essa direção aí. Glória a Deus. Então, viu aí detalhes do quinto selo? Vamos continuar no quinto selo, queridos. Quinto selo, que é o versículo 9 de Apocalipse 6, tá? Logo depois dele ver essas almas abaixo do altar, eu já mostrei para você o que significa isso, tá? A gente continua no versículo 10. Eles clamavam em alta voz, essas almas, essas pessoas que haviam sido mortas, porque estavam pregando a palavra de Deus, elas estavam embaixo do altar e estão clamavam em alta voz. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, quando eles falam isso, o que eles estão querendo dizer aqui? Eles estão dizendo assim: Senhor, quando virá a tua vitória? Quando o Senhor cavalgará vitoriosamente sobre o inimigo e trará vitória? E é óbvio que com a vitória vem a justiça para eles. Aqui não é um pensamento pessoal, né, de vingança. São termos aqui para a gente poder entender de uma forma natural o que está acontecendo no espiritual. Mas o que eles estão dizendo aqui é: quando que o Senhor irá, quando o Senhor irá no mundo e virá cavalgando com seu cavalo branco, e o Senhor irá julgar todo esse império do mal, e julgando esse império do mal, se tornará, estabelecerá a tua vitória, e nós junto com o Senhor nos tornaremos vitoriosos. É isso que ele está dizendo aqui. Está acontecendo tudo na abertura desse quinto selo. Aí no versículo 11 diz assim: então cada um deles recebeu uma veste branca. Aí foi dado a eles uma veste branca. Veste branca significa justiça. Vocês estão justificados. Por isso receberam uma veste branca. Vocês estão tranquilos, vocês estão salvos, justificados. Então cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito, olha só, que esperassem um pouco mais. Preste atenção. Que esperassem um pouco mais, sabe? O Senhor então está retendo, o seu cavalo está, sabe, no ponto para sair numa disparada e trazer a grande vitória, né? A vitória sobre o inimigo, a vitória final.
mas o Senhor diz assim para ele, olha só, versículo 11, foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, ou seja, servos junto iguais a eles, mas que ainda estavam na terra, dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então havia ainda um grupo de irmãos, sabe? Esses já estavam no céu, mas havia um grupo de irmãos na terra batalhando. Por isso, amados, que nós entendemos, eu entendo pela palavra de Deus, que a igreja verá o anticristo, pegará pelo menos parte da tribulação, até para que isso sirva de teste para ela, e todos esses textos vão conformando, vão concordando com isso, né? Então, ele diz que ainda foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Mortos como? Por pregar a palavra, por dar testemunho. Então, queridos, estejamos como crentes preparados para esse combate. Amém? Preparado para esse combate. De que lado você está? Você vai querer estar do lado de Deus ou do lado do inimigo? Porque quando a gente olha assim, que muitos vão morrer, poxa, aqui está do lado de Deus. Não, então eu vou para o lado do inimigo. Será que do lado do inimigo eu vou viver? Não, querido. O lado do inimigo é um lado para não se estar. O lado de Deus é o lado para se estar. É o único lado para se estar. Vivendo ou morrendo. Amém? Somos do Senhor. Glória a Deus. Então esperasse um pouco mais. Muito bem. Então aqui a gente aprendeu sobre o quinto selo. Quinto selo. Aqui aprendemos sobre o quinto selo. O quinto selo, então, recapitulando, vamos lá ver se vocês pegaram bem. O quinto selo, então, as almas são vistas embaixo do altar. Aprendemos que quando nos conformamos com Cristo, nós nos unimos ao sacrifício dele. Por isso que o sacrifício dele vai para embaixo do altar. Nós nos unimos. E não é isso que Paulo disse? Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, estar conformado com Cristo nos seus sofrimentos está mostrado aqui nesse quinto selo. Esse quinto selo é um selo para nós, viu? Foi aberto para mostrar a nossa fidelidade dos que já morreram, dos que ainda iriam morrer, aqueles que vão estar em meio ao combate do final dos tempos. Mas não são muitos, não, são os 300 de Gideão, e você vai estar no meio deles. Amém? Porque você não é covarde, não é medroso, não abandonou e nem está fazendo a obra de forma relapsada, de forma relaxada. Vai beber água, larga a arma para lá. Sabe o que significa isso? Não dá muita atenção às coisas de Deus, faz a obra de Deus quando sobra tempo, sabe? Aí oferta, se tiver muito, se tiver sobrando. Olha que coisa interessante, amados, que na semana passada eu não falei aqui no meio do estudo para todos, eu falei depois que a gente terminou, foi que eu falei, mas agora eu vou falar aqui para todos, Na semana passada, foi uma semana, a gente estava aqui, nós não temos tido cultos presenciais, né? Podemos estar pensando assim, vamos nos ocupar de nós aqui, a vida está difícil, as coisas estão difíceis. Nós nos lembramos do missionário, que não é nem missionário, não é um missionário oficial, vamos dizer assim, né? Mas é um missionário do nosso coração, que é o pastor Jairo, sua família, lá na Jordânia, né? E a gente pôde enviar alguma coisa para ele de recurso. Ele não pede, mas a gente tem que entender, se está difícil para a gente aqui, quanto mais por missionário lá, não é? E também lá para Rondônia a gente pôde abençoar, né, de alguma forma. E o interessante foi a resposta do pastor Jairo. Vocês viram, mandei áudio aí para todo mundo, a resposta do pastor Jairo, né?
dizendo que naquele dia estavam para fechar tudo, né? Eles iam fechar e não ia poder comprar com dinheiro, com cartão, uma situação lá que ia ficar meio complicada. Ele tinha que sair para fazer a compra. Chegou aquela oferta do maná, aí juntando com outras que ele recebeu, ele pôde fazer um montante, pôde ir no mercado ainda, comprar tudo que ele precisava, voltar para casa, porque ia fechar, né? Lá na Jordânia, e toque de sirene, não é fácil. Para vocês terem uma ideia, amados, a Rita uma vez contou para a gente que ela fazendo essa viagem para Israel, foi para a Jordânia, né? Aí foi na Jordânia, não é isso? Passou por Israel primeiro, né? Já com a caravana dela, passou por Israel, e lá a gente compra muitas coisas, compra essas coisas que vocês veem aqui, né? Menorá, tudo é comprado lá em Israel. E a gente faz essas compras, chofá, são produtos que a gente traz para lembrança, traz para a igreja. E ela fez lá a compra dela e as outras pessoas também. E logo depois foram para a Jordânia. Porque tem muitas partes da Bíblia, né, da história bíblica, que acontece, por exemplo, o Val de Jaboque, lá de Jacó, a luta com o anjo, está na Jordânia. Então são partes que estão do outro lado, que hoje é a Jordânia. Aí eles vão lá visitar. Só que foram primeiro por Israel, depois que entraram lá. Quando chegou na passagem, eles viram que mandaram abrir as malas. Tudo que é de Israel pode tirar, Menorá, pode tirar tudo e jogar no lixo. Não entra na Jordânia nada de Israel. Aí eles pegar para jogar no lixo. Falaram assim, não, no nosso lixo não. Volta lá de Israel e joga no lixo deles lá. Eles tiveram que voltar, olha a humilhação, voltar para chegar lá na fronteira para jogar no lixo de Israel. Isso acontece hoje. Então, são lugares pesados, com regras pesadas, com normas, e lá está o nosso irmão. Então, você imagina, é muito diferente daqui. Pensa que aqui é uma linha de supermercado, comprar, vou sair daqui, vamos preso níquel, vamos extra. Não é assim, não. Então, em outras palavras, sabe o que eu vi naquela fala do pastor Jairo? Que chegou na hora certa. E ele agradeceu muito, mandei o áudio aí para vocês. Uma pequena oferta, mas foi útil, encaixou, ele pôde fazer ali, ele pôde estar suprido. E nós não podíamos dizer, nós não estamos tendo culto presencial, nós não estamos, coisa está meio fraco e tal, não sei o quê. Vamos segurar o que tem nos dias tão difíceis. Não, nós continuamos no combate. Então você está em casa, continue no combate, continue adorando, continue servindo, continue ofertando. Tem uns canais aí que o pastor Ângelo passa, porque nós não vamos parar, aqui nós não vamos parar, nós não vamos parar de atender. É como disse Mardoqueu disse para Esther, se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, mas a obra de Deus não vai deixar de ser feita. Amém? Agora, se você fizer, você prosperará. Se você não fizer, você, a casa do seu pai, perecerá. É o que disse Mardoqueu para Esther. Então a palavra de Deus é linda, ela é rica. Por isso que a escola dominical, queridos, é a maior escola do mundo. Amém? É a maior escola do mundo. A gente aprende Bíblia, de forma tremenda. Você viu o quinto selo, vamos para o sexto selo então. Hoje eu falei que a gente ia ver o quinto e o sexto selos, então vamos para o sexto selo. O sexto selo começa lá no versículo 12, diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares.
Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Daqui a pouco eu continuo assim com essa leitura. Vamos continuar a leitura, mas deixa eu dizer aqui para vocês que começa falando de grandes terremotos, e terremoto assim de magnitude muito alta. Fala também da lua se escurecer, aliás, do sol se escurecer, que pode ser um eclipse, ou pode ser a fumaça subindo desses vulcões, mas fala aqui de um eclipse lunar, a lua se torna em sangue, e Jesus diz em Mateus 24, que no final dos tempos, a lua se tornaria em sangue. Agora, diz que vai haver quedas aqui de estrelas, que podem ser meteoritos, como podem ser também demônios, anjos maus do segundo céu, descendo, mas pode ser meteoritos. Eu tive uma visão certa vez de um tempo como esse, e vendo se desfazer pedaços de planetas, de estrelas caindo, aquela coisa assim muito terrível, uma cor avermelhada, e eu procurando me esconder, e um anjo ali presente. Foi quando eu perguntei: isso vai acontecer quando? E o anjo não responde, sai e entra e some, como se entrasse numa outra dimensão, uma coisa muito tremenda, sabe? E quando eu leio um texto como esse, eu me lembro exatamente dessa imagem e vejo exatamente como foi. Mas você, só lendo, pode formar com a sua imaginação algo assim, né? Elementos ardentes caindo do céu, aquela escuridão, aquela cor avermelhada. Você pode visualizar isso com a sua imaginação e formar essa imagem. Será uma coisa muito terrível. Agora, olha o que acontece aqui, no versículo 14 diz ainda, no versículo 14 diz que o céu se recolheu, é como se ele abrisse, né? O céu se recolheu, olha lá, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do lugar. Então é uma mudança no planeta muito grande, é algo muito terrível, sabe? Os céus assim se abrem, a atmosfera abre, e com a queda de estrelas, com um desajuste no sistema solar, provavelmente, e você vê que agora as ilhas saem do lugar, as montanhas. Então uma coisa assim muito terrível. Agora olha o que acontece no versículo 15. Isso tudo está acontecendo no sexto selo, na abertura do sexto selo. No versículo 15, ele diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e em rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então ele está dizendo aqui que todas as classes de pessoas são atingidas, ninguém ficou de fora. Olha de novo o versículo 15: reis da terra, os reis da terra, príncipes, generais, ricos, poderosos, todos, escravos e livres, ou seja, pegou do maior até o menor, todos foram atingidos, ninguém foi poupado, não teve como nenhuma situação ou posição social livrar um grupo, de um determinado grupo, de um acontecimento como esse. Percebeu? É isso que está dizendo. Não vai ter nada para você se segurar, porque se moveu tudo, moveu montanhas, moveu ilha, os céus caíram, não tem, eles se esconderam nas cavernas. Aí, isso que mostra, sabe o que foi tão terrível? Olha o que foi terrível, e eu espero que nenhum crente esteja nessa situação que eu vou mostrar agora. Mas infelizmente alguns estarão. Olha só, versículo 16:
eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós. Montanha, caia sobre nós. Rocha, pedra, pedregulho, caia sobre nós, nos esmague, nos mate. Caia sobre nós. E esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quando o céu se enrolou com um pergaminho, sabe? O trono apareceu. E a visão do trono e do Cordeiro, e eles entendendo que aquele que veio com ira, olha lá, no trono e da ira do Cordeiro. Como é que eles interpretaram isso como ira? Então era um momento de julgamento, e eles entendendo: olha, nós te desprezamos, nós não te honramos, nós como crentes não demos a devida honra, nós nas igrejas não te demos a devida honra, demos a devida honra ao Cordeiro, nós como não crentes, nós desprezamos totalmente Deus e o Cordeiro. Por isso que quando o Cordeiro olha, eles veem ira. E olha que o Cordeiro é tão manso, né? Mas eles veem ira. Ah lá, 16, eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Queridos, nós devemos ansiar por ver essa face. Nós devemos desejar ver a face do Cordeiro, do nosso Salvador. Como é que vamos nos esconder e preferir a morte? Porque está vendo que o Cordeiro está vendo com ira. Essa ira do Cordeiro não é para mim nem para você, mas para todos aqueles que desprezaram o Cordeiro. Amém? Agora vem uma pergunta no versículo 17. E essa pergunta do versículo 17, você vai responder aí na sua casa, no seu sofá. E nossa equipe de intercessores vai responder aqui. Os irmãos que estão aqui vão responder. Olha só, versículo 17: pois chegou a hora da ira, do grande dia da ira deles. Ira deles, deles quem? De Deus e do Cordeiro, do Pai e do Filho. Chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essa é a pergunta. Quem poderá suportar esse dia? Então, deixa eu dar a resposta para vocês. Todos os salvos, fiéis no Senhor Jesus, suportarão esse dia, receberão esse dia com alegria. Agora, ricos, poderosos, sabe, generais, reis da terra, escravos, livres, mas que desprezaram o Senhor, seu Cordeiro, esses não suportarão, e nada vai sustentá-los. Mas você vai suportar. Amém? Você não só vai suportar como você vai se alegrar com este dia. Então, aí ele continua no seu sexto selo. E dentro desse sexto selo, aparece agora você vira para o capítulo 7, porque os quinto e sexto selos são capítulos 6 e 7, né? Você vira aí para o capítulo 7, e no capítulo 7 acontece uma visão tremenda que João vê, e ele diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Agora preste atenção. Ele bradou, esse anjo bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E o anjo bradou para eles assim: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, queridos, entenda uma coisa aqui. Em meio a toda a catástrofe do Apocalipse, os servos de Deus terão selo. Nós seremos marcados, nós seremos identificados, sabe?
e nós seremos poupados, livrados. Até o mundo será livrado por causa de nós, porque a Bíblia diz que se não fosse por causa dos santos, a situação ficaria muito pior. Deus abreviou. Era algo que era para ser desse tamanho, Deus diminuiu porque tinha santos na terra. Então os crentes, eles vão abençoar a terra até no Apocalipse. E quando vierem as coisas mais terríveis, os crentes estão selados. Eles estarão selados e serão poupados de muitas coisas. Agora mesmo, sobre você um selo. Nesse pequeno ataque que está tendo aí, o mundo está sofrendo, há um selo em você. E eu vou ler esse selo. Está lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Você vai ver que você já tem um selo. Você já tem um selo. Amém? Então, olha lá, Efésios 1, 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, até o momento final da redenção, a gente tem um selo, e este selo é chamado o selo da promessa, do Espírito Santo da promessa. Esse selo é a nossa garantia. Então nós já estamos selados. Nós andamos na rua, sabe, selados. O mal, para nos atingir, ele tem que passar por esse selo. E tem uma coisa. O maligno, ele sabe. Satanás, ele reconhece as coisas espirituais. Então há um selo invisível em nós, selo do Espírito Santo. Então quando o maligno vem, ele vê esse selo e ele passa de lado. Isso é que aconteceu em Êxodo capítulo 12, quando o sangue foi passado na porta das casas, sabe? Aquela casa representa a cobertura espiritual. Então nós, veja bem, aquela casa é a casa que abriga os protegidos pelo sangue. E sabe qual é a casa que abriga os protegidos pelo sangue? Hoje, é a sua vida. Então a sua vida e a minha vida, o nosso corpo é uma casa. É uma casa. É aquela casinha que os hebreus ficaram lá no Egito. Então, hoje a pessoa pensa, na minha casa, ficar dentro de casa, o anjo não me pegar. Aí vira, te pega dentro de casa, na rua, que eu não tiver que pegar, ainda mais anjo da morte. Não é nem a parede que vai parar a praga. O que para a praga é o sangue do Cordeiro. Então, a casa é você que abriga o seu espírito, né? Seu corpo que abriga o seu espírito, a sua alma e o Espírito de Deus. E você está selado. Esse selo é o sangue do Cordeiro sobre você. Assim como aquela casa tinha o sangue, aquelas casinhas na Páscoa tinham o sangue. Então, quando o inimigo vem, ele não entra. Ele não entra. Então, você já está selado. Você pode ter, podemos ter lutas? Claro, se a gente vai ver aqui, até servos de Deus que foram mortos em adoração, mas tinha propósito. Mas você está selado. Amém? Se alegre com o selo que você tem. Muito bem, então vamos ver aqui dentro desse selo. Ele diz aqui, no versículo número 4, que ele ouviu o número dos que foram selados. 144 mil de todas as tribos de Israel. Muito bem, quem são os 144 mil? Aí há muita discussão. Aliás, queridos, o Apocalipse vai ter sempre muitas discussões, são muitos teólogos, né? E somente no final de todas as coisas, no final, é que nós vamos saber de todos os detalhes certinhos do Apocalipse. Amém? É só no final. Mas, então uns vão dizer que são os judeus, outros vão dizer que representam todos os judeus, outros vão dizer que representam apenas 144 mil judeus, outros vão dizer que representam todos os crentes, todos os salvos.
né? E assim vai tendo esta discussão, até porque aqui é dado o nome das tribos, mas a gente vê que essa lista das tribos aqui, ela é diferente de todas as listas de tribos que a gente tem no Velho Testamento, então não parece ser algo bem definido para os judeus, porque aqui as tribos não estão corretas. Muito bem, qual um consenso que a gente chega é que esses 144 mil representam todo o povo de Deus, os servos de Deus, incluindo aqui, obviamente, os judeus, salvos por Jesus. Paulo diz que no final todos vão ser salvos, né? Está lá em Romanos 9, capítulos 9, 10 e 11, diz que todos serão salvos, obviamente vão reconhecer o Messias, então estarão incluídos, e assim também todo o povo de Deus, um só, uma só árvore, com a raiz e com os enxertados. Eu acho que esse é um consenso muito bom e que certamente atende a essa visão de salvação, tanto de crentes quanto de judeus, todos passando por Jesus. Amém? Então está aí, não vamos entrar em detalhes do estudo dos 144 mil, valeria um dia só para fazer esse estudo, né? Que a gente vai falar de cada tribo, o porquê de estar faltando a tribo de Dan, por exemplo, relacionar com as outras listas de tribo, e foge aqui o nosso foco dos selos do Apocalipse, tá? Quando a gente vê que cada tribo ele tem 12 mil, então veja bem, cada tribo 12 mil, e somando tudo dá 144 mil. Então por aí você vê o que? 12 é um número sagrado, é um número santo. Então 12 quer dizer aquele que é de Deus, sabe? Aqueles que são especiais para Deus. Esse é o número 12. Aí, esse número 12 é multiplicado por 10. Ele é multiplicado por 10. E depois multiplicado por 1000. Então, você vê que ele é 12 mil. Então, o 12 é multiplicado por 1000. E ele vai dar, cada um 12 mil, e no final 144 mil. Então, quando você vê o número 12 e você vê o 1000, você quer dizer que quer mostrar que aquele povo de Deus, aquele que Deus ama, aquele povo especial, sagrado, revelado no número 12, ele é multiplicado 1000 vezes, ou seja, é a perfeição, porque 10 é perfeição. Então o 10 está multiplicado aqui por 100, então ele dá 1000, ok? Por isso que é 12 mil. Então quer dizer que aquilo que é perfeito, que é completo, sabe, está associado àquilo que é sagrado, que é o 12, relacionado a pessoas. Então é óbvio que está cobrindo todo o povo de Deus, tanto a igreja quanto os judeus crentes no Senhor Jesus. Muito bem, aí ele termina indo para vestes brancas. Ele diz, versículo 9: depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que não podia contar, uma multidão, né, de vestes brancas, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqui você vê a todos englobados em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Palmas é uma planta que é usada na festa de tabernáculos, amém? Então é como se na festa de tabernáculos se usa plantas nas mãos, e aqui vai simbolizando, fazendo uma referência à festa dos tabernáculos, que é muito propício, né, para o final dos tempos. A festa do tabernáculo é uma festa de final dos tempos. Então aqui eles estão com palmas, clamando em alta voz. Olha só, a salvação pertence ao nosso Deus. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo o seguinte: olha, sabe, a salvação é obra do Senhor Jesus. Salvação é obra do nosso Deus. A salvação é dele, vem dele. Por isso, salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono,
dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, adorando a Deus e dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aí no versículo 13, então um dos anciãos me perguntou, olha só, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Agora olha o versículo 14, queridos. Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Está entendendo? A tribulação. Então não tem como retirar o crente da tribulação. A gente vai ter que mexer muito com a Bíblia para chegar nesse ponto. É bonito, de repente sumimos aqui. Sumimos, um arrebatamento. É legal, isso tem nos filmes, mas não é bem assim. Porque lá em 2 Tessalonicenses, tá? Depois você vai ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 ou 2, diz lá que essas coisas não vão acontecer antes de vir o homem da iniquidade. Primeiro vem o iníquo, que é o anticristo, vem a apostasia. Aí depois dessas coisas, depois disso é que acontece o arrebatamento, tá? Então há muita também controvérsia nisso, né? O arrebatamento vem antes, o arrebatamento vem depois. Mas nós não vamos entrar em polêmicas teológicas, só a gente caminhando com a Bíblia, com a palavra, tá? Que a gente vai vendo aqui. Então olha esse versículo de número 14. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Agora preste atenção, queridos. Maná 12. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O seu tabernáculo. Que é a festa para estarmos nos céus, diante de Deus. E uma outra coisa aqui muito interessante, você que fez o seminário, o encontro Verdadeiros Adoradores, vai entender bem isso agora, quando ele fala aqui no santuário celestial. Lá, quando ele fala no santuário celestial. E ele diz, no versículo 15, né? Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Que santuário é esse? É o santuário celestial. Santuário celestial. Então, queridos, houve na terra o tabernáculo de Moisés, houve o templo de Salomão, houve a tenda de Davi, houve o santuário que é o nosso corpo, santuário do Espírito Santo, e há o santuário celestial, onde nós vamos entrar e vamos adorar. Agora, para a gente ir terminando, caminhando para o fim aqui, olha o que ele diz no versículo 16, lá dentro desse tabernáculo, lá nesse lugar celestial, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Versículo 17, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Pode celebrar aí no seu sofá, pode celebrar aí, pode pular. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, em meio a tanta coisa ruim, em meio a tanta desgraça de Apocalipse, a gente é protegido porque a gente é selado, sabe? A gente é guardado, a gente é colocado depois no santuário. Olha quanta coisa tremenda, quanta coisa maravilhosa. Querido, que Deus te abençoe grandemente, ricamente,
poderosamente. E logo mais, 19 horas, nós vamos estar aqui no nosso mergulho de Naamã, um dia de milagre, um tempo de milagre. Que Deus te abençoe, no nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom, shalom.